Muito bem, família, estamos de volta para esse último bloco do nosso programa com o nosso convidado mega especial, Luiz Alberto da Paz FM, jornalista, pastor, apresentador, empresário, casado, pai, 3 filhos, né, Luiz Alberto? 3 filhos. 3 filhos. Seus filhos hoje já são todos de maior, não? Todos casados. Todos casados. É. A minha mais velha, a Edna Beatriz, eu estou com 32 anos de casado, 25 de julho agora, a gente faz 33 anos de casados. A Edna Beatriz deve estar com 29, 30 anos, acho que ela deve já estar tem neto, não? Eu tenho uma netinha de 2 anos e meio, que é da minha filha, né? Ela é advogada, mora em Brasília. Que benção. E o meu filho do meio, o Eduardo, deve estar com 28 anos, é médico, mora em São Paulo. O meu filho caçula, o Luiz Alberto Filho, deve estar com 26 anos, trabalha com tecnologia, hoje é gerente de uma área na Goiás Fomento, né? Maravilha. Na área de cartões e assistência, e 26 anos. Os 3 estão casados, graças a Deus. Você está com 33 de casado? Vou fazer, dia 25 de julho, 33 anos de casado. Luiz Alberto, o nosso programa, como você sabe, a gente fala muito sobre família aqui, né? O nome já sugere isso. Claro que tudo que a gente falou aqui está relacionado à família, que você está falando, a sua história, né? Mas eu gostaria, nesse último bloco, a gente falar um pouco diretamente sobre isso. Até comentei com a minha esposa ontem, nós falamos sobre isso ontem no evento lá com o pastor, aliás, um abraço para o pastor Ananias, né? Da Assembleia de Deus Parque Amazônia. Ananias Alves Macedo. Exatamente, isso a memória do homem é boa. Gente boa. Luiz Alberto, a gente sabe que hoje, lamentavelmente, há um crescimento muito absurdo, muito grande, desse adoecimento das famílias brasileiras. Por que eu falo adoecimento? Quando um casal chega ao divórcio, é porque o casamento estava doente. Ninguém casa hoje, separa amanhã, sem ter uma complicação, uma adversidade, uma situação que leva a algum tipo de conflito, né? O crescente número de suicídio de adolescentes no Brasil, crianças se mutilando, uma série de outras coisas. Você que trabalha nessa área de família, né, que tem uma família abençoada, é referência porque tem uma família bem resolvida. Minha esposa fala uma frase muito bonita, que ela fala, se você veio de uma família disfuncional, mas uma família funcional pode vir através de você. E você contou da sua origem aí, né, os pais que eram de outras religiões, tinham uma compreensão do evangelho totalmente diferente, e hoje você é pastor, um homem de Deus, uma família abençoada. O que você acha que se deve a esse adoecimento das famílias brasileiras nos nossos dias, Luiz Alberto? Pastor Daí, eu e a Márcia, o senhor, mas a sua esposa, a doutora Aline, vocês ministram para casais, eu não sei como começou a história de vocês a dar palestra para casal. Eu e a Márcia, quando o bispo Oídes, nós somos pastores auxiliares na sede de Campinas, Sim. O bispo Oídes nos convidou para pastorear o grupo de solteiros adultos, Ministério Renascer, né? Solteiros adultos. E aí nós fomos liderar esse grupo. São pessoas acima de 30, 40, 50 anos de idade, que estão viúvas ou estão solteiras. Hoje as pessoas na cidade estão estudando mais, casando mais tarde, o número de divórcio aumentou também, então isso afeta, né? Afetou a sociedade, afetou a cultura, afeta a igreja também. Com certeza. O membro da igreja, ele faz parte da sociedade. Ele vive naquela cultura. Então, se há uma mudança na cultura, um afetar na cultura, afeta todo mundo. Então, nós temos um número maior de divórcios na igreja também. Mas temos também pessoas jovens ainda, 30, 40 anos de idade, que estão viúvas. A pandemia mostrou muito isso, né? A gente perdeu muita gente jovem. E pessoas que, às vezes, não se casaram também, priorizaram o estudo. Chegou aos 30, chegou aos 35, não casou ainda. Fatores diversos. Isso, então a gente agrupa essas pessoas que estão solteiras, né? E quando nós começamos a ministrar, a gente percebeu que existiam pessoas que estavam feridas, às vezes vieram de relacionamentos feridos, machucados, pessoas que às vezes dedicaram algum tempo da sua vida, 5 anos, 10 anos, em um namoro, em um noivado que não deu em nada, pessoas que foram abandonadas no altar. Né? Aí nós percebemos que a gente ia começar a ministrar princípio de relacionamento para essas pessoas. Certo. E aí começaram a conversar comigo, com a Márcia, vim para aconselhamento. Pastor Luiz Alberto, mas se eu soubesse disso, não tinha destruído o meu casamento. Se eu soubesse disso, não tinha sido traído. Se eu soubesse disso, não tinha sido abandonado no altar. Aí, então a gente percebeu que o conhecimento liberta, né, Luiz Alberto? A minha esposa fala isso. Quantas pessoas que antigamente, lá quando, não estou dizendo que você casou há tanto tempo assim, mas até eu que casei há 22 anos atrás, na minha época não tinha esses treinamentos que tem hoje, esses cursos, esses treinamentos direcionados para os casais da igreja. Quantas palestras ministramos nesse mês de junho? Foram 25 compromissos. Então, assim,
as pessoas às vezes se separavam por coisa tão boba, mas por falta de acesso ao conhecimento. Graças a Deus que isso mudou, né, Luiz Alberto? Pois é, e aí o conhecimento realmente ajuda, né? Para mim e para a Márcia também, quando alguns livros chegaram, algumas palestras, cursos que nós participamos, né, de vários cursos, isso mudou o nosso casamento. Realmente é muito importante. Aí nós começamos a perceber que a gente precisava ir lá, nós não tínhamos nenhum projeto para ministrar para a família. E aí a gente começou a perceber que a gente precisava ir lá no casamento para não chegar no solteiro adulto, machucado, ferido. Olha só. E aí quando nós começamos a ministrar, pastor Day, princípio de relacionamento, casamentos começaram a ser restaurados. Que bênção. Pessoas que chegaram já separadas, ali já pensando em recomeçar a vida, os princípios falam, aí eu descobri onde que eu errei, eu descobri um ponto de melhoria, descobri o que eu posso fazer de diferente. E a gente, de forma surpreendente, casamentos começaram a ser restaurados sem a gente trabalhar diretamente para isso. A gente chegou à conclusão que realmente precisava. Um outro start importante foi em 2013, o secretário Joaquim Mesquita, da Segurança Pública, na época, era secretário de Justiça, ex-policial federal, secretário de Justiça de Goiás. Eu fui o primeiro a entrevistá-lo ali na Rádio Paz, quando o maior levantamento da Justiça do Estado de Goiás foi feito. Lembra da campanha Pai Presente? Sim. Né? A campanha, por que a campanha Pai Presente começou? No Rio de Janeiro, 2 cineastas, uma alemã e uma brasileira, fazendo o levantamento sobre a morosidade da justiça, descobriram que, de forma aleatória, que 80% dos jovens que estavam presos nas cadeias do Rio de Janeiro não tinham o nome do pai no registro de nascimento. A campanha Pai Essa ausência da figura paterna na primeira infância ou na juventude. Isso, gerando a violência. Exatamente. Aí a campanha Pai Presente começou por causa dessa descoberta, né? Aí fizeram o levantamento do Brasil inteiro, inclusive aqui em Goiás, e eu fui o primeiro a entrevistar na Rádio Paz FM o secretário Joaquim Mesquita. E perguntei para ele, secretário, qual foi o levantamento, o bojo, qual a avaliação? Ele falou, Luiz Alberto, os jovens estão entrando mais cedo na criminalidade. E os que estão entrando mais cedo do que a geração anterior, mais violentos do que a geração anterior. E eu perguntei, secretário, por que isso está acontecendo? Ele olhou para mim e falou assim, falta de pai. Olha só. Não foi uma pesquisa religiosa, não foi uma pesquisa voltada para a família, pesquisa sobre segurança pública. Pesquisa científica, técnica. Técnica, a mais profunda já realizada até então no sistema carcerário brasileiro e do estado de Goiás também. E que só reforça aquilo que a gente já antevia e que muita gente, às vezes, ignorava. Aí, a gente chegou à conclusão, realmente nós precisamos ir lá na família, ministrar sobre conjugalidade, sobre a família funcional, porque família disfuncional, né, a paternidade não assumida, ela gera violência, gera criminalidade. A gente está falando agora há pouco, né, o senhor falou dos alunos, né, automutilação, depressão. Muito disso passa, muito disso passa pela disfunção, pela desconstrução da família. É aquilo que você está falando, Luiz Alberto. Muitas das vezes, é claro que a gente faz hoje nas igrejas um trabalho corretivo, que é muito importante, mas o trabalho preventivo ele é mais importante ainda. Porque se você investe em prevenção, se você previne o divórcio, tem como prevenir? É claro que tem. Não é um casamento bem resolvido, com critérios, com muita sabedoria, né? Hoje as pessoas têm muita ferramenta, né? Graças a Deus, o acesso ao conhecimento. Se as pessoas praticar. Então, assim, antigamente, depois que o casamento desandava, e as pessoas, principalmente quem era da igreja, já pensou? Um obreiro, um presbítero, um pastor falar que está divorciando, ia queimar a imagem dele. Então as pessoas aguentavam até estourar. Quando não tinha mais jeito, abrir o bico e era irreversível. Hoje as pessoas, eu particularmente também minha esposa, eu sei que vocês também, nós recebemos muitos casais que começam a ter um conflito, a gente já orienta, gente, vamos cortar o mal pela raiz. Eu costumo dizer que todo grande incêndio começou com uma faísca. Às vezes você passa na beira de uma rodovia, eu viajo muito, você vê aquele fogo lá 2, 3 dias, uma semana, um mês, o bombeiro, os corpos de bombeiro, todo mundo consegue controlar. Por quê? Ganhou uma proporção incontrolável. Mas aquele fogo gigante começou com bituca de cigarro, quem sabe o irresponsável jogou pela janela do carro. Se você visse, colocasse o bico do sapato, fizesse assim, apagou, acabou. Então, identificar e tratar o problema das relações no início é fundamental para ela não progredir e culminar no divórcio. Pois é, e esse trabalho preventivo que a gente faz hoje, que vocês fazem aqui, né? Toda semana, né? No ministério de vocês, aqui também na TV, que a gente parabeniza, porque a maioria dos problemas da sociedade passa pela família. Se nós estruturarmos famílias fortes, sociedade forte. Com certeza. Família estruturada, sociedade estruturada. E aí,
para os pais que nos ouvem, hoje os pais têm muita dificuldade de saber como criar os filhos. Porque a gente veio de um momento, os nossos avós, por exemplo, certo ou errado, bem ou mal, eles sabiam como criar. Hoje a gente vive uma crise. Eu posso, não posso? Posso fazer isso, não posso? Então, às vezes, essa incerteza causa mais mal do que o mal que, às vezes, os exageros, os excessos que as gerações anteriores, né? A negação da geração anterior, às vezes, deixa a gente meio perdido. Eu vejo os pais hoje meio perdidos. Mas uma coisa eu quero dizer para você, que nos acompanha. Não deixe de assumir o seu papel. Porque você corre risco de errar? Corre. Você vai errar? Vai. Vai. Certeza que você vai errar. Mas você vai errar muito mais se não assumir o seu papel. Exato. Então, um pai funcional não é um pai perfeito, uma mãe funcional não é uma mãe perfeita, uma família funcional não é uma família perfeita. Vamos ver na Bíblia. Para que família mais briguenta, imperfeita, cheia de pecados, cheia de defeitos do que a família de Abraão, a família de Isaac, a família de Jacó, não é? Mas nem por isso deixou de ser família de Deus. Sim. Então, Deus conta com você que é pai, Deus conta com você que é mãe, mesmo sabendo que você é imperfeito e que você vai errar. Mas Deus continua contando com você. Maravilha. Muito boa essa palavra. Muita gente fala para mim, pastor, para o senhor é fácil. Foi que quando eu nasci, meu pai já era evangélico, né? Você foi criado na igreja, sua esposa é psicóloga, você é pastor. Eu falei, irmão, meu lar também não é perfeito. Né? Minha mulher também gosta de shopping e cartão de crédito. Eu gosto de pescar. E coisas simples, né? Que às vezes era conflito. Eu vejo mulher que briga com o marido por causa de uma pesca, por causa de um futebol. Coisa tão desnecessária. Você falou uma coisa importante, nosso horário já está bem esgotado, mas eu queria pontuar o seguinte. Você falou que os nossos avós, nossos pais, cometeram alguns excessos, mas de um jeito ou de outro a educação funcionou. Por que funcionou? Apesar de alguns excessos, da falta de conhecimento, mas não tinha interferência do Estado, interferência... Hoje, Luiz Alberto, as pessoas não admitem, mas existe uma doutrinação nas escolas, sim, nas faculdades, sim. E também a interferência da mídia. Uma criança que o pai deixa ficar 2, 3 horas por dia com o tablet na mão, ou assistindo séries da Netflix ou de qualquer outro canal de streaming, sem um monitoramento, sem regras, essa criança que ao invés de ser tutelada, orientada pelos pais, está sendo orientado por youtubers, influencers, tiktokers, não tem como dar certo. A gente precisa ter esse cuidado. Gente, o nosso tempo está chegando ao final, mas eu quero ainda aqui deixar os microfones abertos para você, Luiz Alberto, deixar suas considerações finais e deixar suas redes sociais, como que as pessoas acham o Luiz Alberto aí no Instagram, nas redes. Fique à vontade. Agradecer ao pastor Adeir, pastora doutora Aline, o Júnior, o William, o Leno, a toda a equipe aqui. Alô Brasil, alô família, alô TV. Obrigado, gostei muito. Maravilha. Gostei muito também do café. Me convida para tomar esse café novamente aqui. Na próxima vai ter pão de queijo também, mas nós estamos progredindo aqui. Mas eu gostei, só o café para mim já está bom demais. Maravilha. E agradecer, tá? A minha rede social é Luiz Alberto Rádio, Luiz com Z, Luiz Alberto Rádio. Obrigado. Certo. Gente, eu quero de coração agradecer a sua audiência, agradecer ao Luiz Alberto por nos atender. Eu sei que sua vida é muito corrida e eu espero que você volte aqui com a Márcia, né? E a pastora Aline vai estar aqui também para a gente bater um papo aqui ainda mais aprofundado sobre família, sobre relacionamento. Vão ter que ser 2 horas de programa. Nós dá um jeito aqui. Eu falo com o Leno aqui, nós dá um jeito. Muito obrigado a todos que acompanham mais um programa aqui pela Alô TV Brasil, o programa Alô Família. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um forte abraço. Continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Compartilha, manda para todo mundo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa.